Olá, meus amigos e minhas amigas que estudam para a prova do AB. Eu sou Rafael Barreto, professor de Direito Constitucional. Estou passando aqui para trazer algumas orientações de como estudar o direito constitucional de maneira adequada e eficiente para a prova do AB. Eu busco aqui responder, joga na tela, o seguinte questionamento. Como estudar direito constitucional para a prova da OAB? Estou de volta com vocês e preste atenção. Ao longo dos muitos anos que eu tenho ministrando aulas da disciplina para a prova do AB, por diversas vezes alunos me perguntaram se existiria uma maneira adequada de estudar o direito constitucional para a prova do AB, se existiria alguma maneira mais eficiente de estudar a matéria, e eu sempre oriento eles no sentido de que sim, que existe. E é isso que eu quero estar aqui passando para vocês. Prestem atenção. O direito constitucional, como um todo, por assim dizer, ele pode ser separado em pelo menos dois planos distintos de estudo. Um plano que envolve temas eminentemente teóricos e um plano que envolve temas de direito constitucional positivo. No plano dos temas eminentemente teóricos, entram temas que não estão, por assim dizer, diretamente relacionados com o que está no texto da Constituição. E aí são temas como conceito de Constituição, classificação de Constituição, princípios de interpretação constitucional, teoria das normas constitucionais. São temas que, se você pegar a Constituição para ler do início ao fim, não vai lhe auxiliar para entender, por exemplo, qual é o significado de cada princípio de interpretação. Mas, de outro modo, existem temas de direito constitucional positivo que são temas que estão diretamente ligados com o que está no texto da Constituição, o texto positivo da Constituição. E para que se possa ter um conhecimento e até dominar o direito constitucional positivo, é fundamental conhecer o texto da Constituição. E preste atenção, se você pegar as provas da OAB para analisar, você vai perceber que, estatisticamente, a maioria das questões abrange o direito constitucional positivo. Nós, inclusive, já tivemos provas em que, basicamente, todas as perguntas eram direito constitucional positivo. Preste atenção, na prova que você venha a fazer, pode acontecer de caírem mais questões de temas eminentemente teóricos, mas as estatísticas demonstram que há um predomínio de questões de direito constitucional positivo. Vem a pergunta e qual é a resposta? O artigo tal da Constituição, o artigo tal, o inciso tal, o parágrafo tal, o que significa que é fundamental na preparação para a prova do AB conhecer o texto da Constituição. Você conhece? Você tem intimidade? Você lê a sua Constituição? E preste atenção. Existe uma maneira correta de estudar o texto da Constituição. Muitas vezes, quando eu pergunto aos alunos, como é que vocês vão fazer para estudar o texto da Constituição? Como é que vocês me orientariam a estudar? Muitas vezes me dizem assim, professor, eu vou pegar o primeiro artigo e vou seguir estudando. Se de repente hoje eu conseguir estudar até o artigo 12, eu vou estudar até o artigo 12 e amanhã eu pego do 13 e vou seguindo. E aí eu digo a eles, não é a maneira mais correta. Quando a gente pega a Constituição para estudar, a gente percebe que ela está toda organizada em temas. São títulos divididos em capítulos. Vamos jogar a nossa Constituição na tela, por favor, preste atenção. Vem aqui o primeiro título, dos princípios fundamentais. São os 4 primeiros artigos. Depois vem dos direitos e garantias fundamentais, que é subdividido em capítulos, direitos individuais e coletivos. Aí vem depois os direitos sociais, os direitos de nacionalidade, os direitos políticos, olhem só, direitos sociais. Estou de volta com vocês. E isso acontece em relação a todo o texto da Constituição. E olha o que eu quero que vocês absorvam. Vocês devem fazer o estudo da Constituição para a prova do AB a partir de temas. Vocês vão pegar temas e vão estudar esses temas. Por exemplo, um dos temas mais importantes para a prova da OAB é o tema processo legislativo. Processo legislativo, gente, é um tema que na nossa Constituição começa lá no artigo 59. Ó, vamos jogar a Constituição na tela? Está aqui. Do processo legislativo.
artigo 59. Estou de volta e vai do artigo 59 até o artigo 69. São alguns artigos da Constituição. Se você fizer a leitura desses artigos, você vai perceber um rendimento maior no enfrentamento de questões do tema. E olha só, você não precisa, para estudar processo legislativo, ter lido todos os outros artigos da Constituição que antecedem. Você não precisa começar no artigo 1º até chegar no artigo 59. Você pode chegar e decidir, hoje eu vou estudar processo legislativo. Vai abrir a Constituição no artigo 59, vai estudar esses artigos e aí depois, muito importante, vai resolver questões em torno do tema. E preste atenção, existem determinados temas que são pouquíssimos artigos na Constituição. Temas que você consegue estudar, às vezes, em apenas 10 minutos, em apenas 20 minutos. Eu já ouvi muitas vezes de alunos que não estavam estudando para a prova do AB, porque estavam sem tempo, estavam com a rotina muito complicada, não sobrava tempo para estudar. E eu dizia, gente, às vezes, com 10 minutos de estudo, com 20 minutos de estudo, você consegue avançar muito na prova do AB. Deixa eu te dar um exemplo aqui de um tema que já caiu algumas vezes na prova do AB e que eu não sei se você já estudou. Índios. Você já estudou índios? De repente, na prova que você vem a fazer, cai uma pergunta de índios. E, ó, vamos na Constituição. Joga na tela a Constituição. Ó, presta atenção, índios. Artigos 231 e 232. Estou de volta. 2 artigos da Constituição. Acredite, se na sua prova vir uma pergunta sobre índios, provavelmente a resposta vai estar aí. Artigo 231, artigo 232. E cá entre nós, quanto tempo você levaria para estudar apenas esses 2 artigos? Apenas esses 2 artigos. Ó. Vou lhe dar um outro exemplo, joga na tela. Meio ambiente. Artigo 225. Porque quando eu chego aqui no 226, já mudei de tema. Estou de volta com vocês. Aliás, a ordem social, que é uma parte da Constituição que muitas vezes as pessoas não pegam para estudar, mas que aparece com frequência na prova do AB, ela é dividida em vários temas. E são temas que normalmente trazem poucos artigos. Educação, alguns artigos. Saúde, outros artigos. Índios, família, cultura, comunicação social. Então, meu amigo, minha amiga, você que está aqui me assistindo, preste atenção. Ainda que você tenha pouco tempo para estudar, acredite, esse pouco tempo pode fazer uma diferença muito grande, porque nesse pouco tempo, você pode estar estudando integralmente um tema que pode cair na sua prova, ok? Então, gente, eu acredito que essa é a maneira correta para estar estudando aí para a prova do AB. Você vai pegar a Constituição e vai fazer a leitura temática. Você vai organizando os temas, separa os temas, vai lendo os artigos sobre esse tema, vai resolvendo questões em torno desse tema. Acredite, se você fizer isso, você vai perceber uma evolução muito grande no enfrentamento das questões de direito constitucional, ok? Bom, antes de finalizar, eu queria aqui te fazer 2 pedidos. Primeiro, se você puder, compartilhe esse vídeo com colegas seus de estudo, fazendo com que essa orientação chegue a mais pessoas que precisam estudar para a prova do AB. E segundo, se você ainda não tiver inscrito no meu canal do YouTube, ao final do vídeo se inscreva, né, para estar acompanhando aquilo que eu posto, as orientações, as dicas de estudo, que eu compartilho aí com os amigos e amigas que me seguem. No mais, agradeço você estar dedicando seu tempo para estar aqui me escutando falar. Rogo que você siga firme nos estudos, que você fique com Deus, que você tome posse da graça de Deus, não deixe a graça passar. Valeu!